Fala, meus queridos amigos da fotografia. Eu estou aqui com o Armando Vernagel com uma entrevista para ele contar um pouco sobre a sua história. Vamos lá, Armando. Fala para mim por que você entrou nessa área de fotografia, vídeo. Qual foi a tua... Por que fotografia? Cara, eu acho até uma graça que às vezes algumas pessoas me procuram para aula de fotografia e falam assim, cara, eu quero ser fotógrafo, como eu faço? E eu sempre acho interessante quando alguém chega com esse ponto de vista, porque isso nunca me aconteceu. Eu nunca tive esse plano, nunca tomei essa decisão de ser fotógrafo. Simplesmente foi rolando. Eu queria ser piloto de avião, queria ser astronauta, vi que não ia rolar. Queria ser piloto, também na época em que eram as fotos não ia acontecer. Cheguei a pensar em ser programador de videogames e é isso que eu fui cursar no colegial, porque eu fui fazer processamento de dados. Ali descobri que eu ia aprender a programar um sistema bancário, eu não ia programar um videogame, porque não existia uma indústria nacional de games. Então, no conjunto das impossibilidades, fotografia foi simplesmente acontecendo. Meu pai tinha uma câmera, eu pegava emprestado, um colega meu tinha uma banda, ia fazer um show, fui lá fazer umas fotos. Aí quando eu vi eu estava fotografando. Então eu não tomei a decisão de ser fotógrafo nunca na vida. Já vídeo foi um pouco mais planejado, porque já era fotógrafo há mais de 10 anos, estava estressado com o mercado de fotografia e decidi criar uma variação, fui estudar cinema, fui ver outras coisas. E isso aí é o que me joga para o mercado de vídeo. Então aí já havia um propósito. Mas a fotografia ela foi completamente acidental. Então eu não decidi ser fotógrafo, fui sendo. Bacana. Já está há quanto tempo na área? Só para... São uns 22 para 23 anos. Pouca coisa. Né? Só um pouquinho. Começou ontem. Você viu toda essa transição do analógico para o digital? Como é que... Foi, porque eu comecei em filme, né? Não existia fotografia. Naquele tempo em que nessa terra era só mato, né? Então, assim, não existia internet, não existia grupos do Facebook. Nesse ponto o mundo era mais feliz. Então, não havia nada disso e a fotografia era analógica. Então, era um momento interessante em que você clicava sem exatamente saber, a não ser que você tivesse técnica para ter certeza o que você fez. Você não sabia exatamente o que você tinha jogado para dentro do filme. E é assim que eu comecei. Eu não acho que haja nenhuma vantagem na fotografia de filme. Tem um pessoal que é mais saudosista, eu não tenho saudade alguma de fotografia de filme. A magia no filme. Mas há um ponto que eu falo para quem está começando agora, que assim, fotografar em filme te deixa mais sólido na técnica. Porque como você não vai ver o resultado, é melhor que você tenha um controle melhor do que você está fazendo. Então você fica com uma solidez técnica interessante. Mas também não tenho saudade alguma do tempo de filme, não. Uma trabalheira, né? Não, cheiro de químico, todas essas coisas, não tenho saudade alguma. É verdade. Tem diversas vantagens do digital e as suas desvantagens também, como a gente vê, o pessoal compra uma câmera e não quer nem aprender nada, usar no manual, tentando fazer qualquer coisa. Eu brinco que é que nem assim, ninguém pensa que vai ser piloto de Fórmula 1 sentando num carro de Fórmula 1 e saindo a 300 por hora. Todo mundo acha que não vai ser bem assim. Por outro lado, compra a câmera, achando que de repente, até por culpa do marketing dos próprios fabricantes, que vendem a câmera como uma máquina milagrosa e na prática ela não faz milagre. Fotógrafo. Né? Você vai ter que trabalhar, não adianta, vai ter que estudar, não adianta. Então não tem muito como escapar disso. E esse é um aspecto dos tempos digitais, esse imediatismo de um resultado que todo mundo quer para ontem. E de repente, não, pera, você vai ter que estudar fotometria, vai ter que estudar luz, vai ter que... Tem que estruturar o conhecimento, mas faz parte da vida. Bacana, Armando. Me fala aí, por que você optou por essas áreas de fotografia, de arquitetura, shows, publicidade? Fala mais outra aqui. O que eu mais atuo, né? As coisas que eu mais faço, tanto de fotografia quanto de vídeo. A parte de shows, vamos estruturar a resposta com o seguinte, a parte de shows foi por afinidade. Sim. Então, ouço rock desde criança, então também tive bandas e com amigos que têm bandas, então fotografar shows era uma coisa natural de um processo até social. Sim. Eu sou fotógrafo, o amigo tem banda, pronto. Pronto, acabou. Tá feito o contato a partir daí. Então, esse assunto específico foi por afinidade, por gosto. E também é o que dá menos dinheiro mesmo, então é melhor que seja por afinidade, porque se for por dinheiro não é exatamente uma boa ideia. Até hoje. Até hoje. A música é melhor que você faça
tudo que envolve a música, desde tocar um instrumento, ter uma banda ou simplesmente fotografar shows, é melhor que você faça porque você gosta. Sim. Porque se você tem um plano de vida, você faz voto de pobreza, né? Não tem muito jeito. Mas isso foi por afinidade. A área publicitária, ela foi uma área que veio por consequência da faculdade que eu fui fazer. Porque uma vez que já era fotógrafo, meio que como todo fotógrafo iniciante atirava para todo lado, então apareceu um evento, apareceu um retrato, o que vier, estamos aí. E decidi a faculdade de publicidade porque era uma área que usa muitas imagens. Eu nunca pensei em ser publicitário, eu já era fotógrafo nesse momento e decidi que, sendo uma área que consome muitas imagens, que seria uma área interessante para se trabalhar. Então, a área de fotografia publicitária veio por aí, porque aí os colegas de classe são todos pretensos publicitários, quando precisam de um fotógrafo, tinha o colega de classe que não queria ser publicitário. Você fazia network. Exatamente. Eu fui para a faculdade para isso, depois fiz uma pós também só para isso. E aí meus professores se tornaram clientes meus e assim por diante. E naturalmente foi indo para uma área que aconteceu um pouco sem querer, que era relacionado à fotografia de arquitetura e de turismo. Porque os trabalhos das pessoas que estavam pedindo para mim eram nessa área. Então alguém ia fazer o folheto de um restaurante, de um hotel. Porque são os pequenos trabalhos que um publicitário também de começo de carreira faz e precisa de umas fotos. O folder, o cardápio de uma cafeteria, por exemplo. Então acabou guiando a profissão por isso. E quando você constrói um portfólio numa área, você vai ser chamado de novo, de novo, de novo para a mesma área. Então é aquela história, se eu só fotografasse moda, alguém de moda me contrata. Se eu só fotografo ambientes, alguém dessa área me contrata. Então o portfólio define o que você vai fazer, porque é o que as pessoas entendem que você sabe, né? E assim foi. Então do momento que eu estava lá primeiro, segundo ano da faculdade de publicidade, isso aí guiou um processo que se estende até hoje. Vídeo entrou no meio do caminho naturalmente para as mesmas áreas, porque o cliente de fotografia virava e falava, pô, você faz um vídeo? Tá bom, estamos aí, então... Foi assim. Então não precisei caçar clientes de outras áreas, porque eles já estavam meio que estruturados. Sim. Você ainda fotografa música? Sim, eu tive um lapso enorme de tempo. Tá, a última vez que eu tinha fotografado um show era em filme. Eu vi umas fotos. Exatamente. E aí tá tudo no meu Instagram, eu fui revirar o meu arquivo e achei um monte de coisa bacana. Falei, vou publicar porque acho que um monte de gente nunca sabe o que eu fiz isso, porque estava distante no tempo. No que eu reativei esse material e publiquei, algumas pessoas vieram me procurar, pô, cara, eu tenho a banda, vamos... E aí, de novo, amigo que tem banda, chamou para ir, contratou para ir fotografar um show, e assim eu reativei essa área. O que é bacana, porque assim eu tenho uma espécie de hobby remunerado, porque é a área da fotografia que eu mais gosto de executar, porque eu estou me divertindo enquanto faço. Estou ouvindo um som que eu gosto, estou vendo show que eu gosto, e estou sendo remunerado para. Então, hobby remunerado é uma coisa deliciosa. É a melhor coisa, você não está trabalhando. Na prática você não está trabalhando. Tem algum grau de responsabilidade de entrega, mas o que configura trabalho, mas pelo menos você não estressa com o que você está fazendo. Legal. Você ainda dá cursos, né, workshops, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo e em algumas outras cidades. Agora eu vou rodar algumas cidades por conta de uma parceria com o Canon College, então tem algumas cidades que eu vou dar palestra junto com eles. Legal, até revisitar o meu material antigo de shows teve a ver com isso, porque a palestra é sobre o desenvolvimento da minha carreira ao longo do tempo, então que coisas eu aprendi com esses 20 e tantos anos de fotografia que eu possa passar adiante. Então eu falei, eu tenho que revisitar o que eu fiz. E aí que eu falei, poxa, tem um negócio bacana que está aqui que eu não tô vendo e nem usando para nada e que era legal. E isso trouxe a fotografia de shows de volta. E você usava Canon? Eu usava Canon no tempo de filme. Comecei com uma câmera da Pentax, que acho que no tempo de filme todo mundo começava com alguma Pentax, né? Então, Pentax K1000, aquelas câmerazinhas básicas da Pentax. E logo passei para Canon. Fiquei 16, 17 anos fotografando com câmeras da Canon. Passei um tempo usando 3, 4 marcas distintas de equipamentos e agora só usando Canon de novo. Então tem workshops que eu dou aqui em São Paulo, que é a base constante, né? Moro aqui, então aqui eu tenho condição de estruturar mais isso. E tenho também uma programação que gira. Aí já tive em Belo Horizonte, em Floripa,
Recife, João Pessoa, já deu para conhecer. É interessante eu pensar quantos lugares eu conheci por conta da fotografia, quantos ambientes distintos e pessoas diferentes eu conheci por conta da fotografia. Você vê isso porque o teu trabalho, você faz uma coisa muito parecida, então você está aqui em São Paulo, às vezes em Minas, às vezes no Rio, e quantos lugares a gente circula e quantas pessoas a gente conhece, né? Isso é o mais gratificante. Com certeza, eu acho a parte mais legal. O mais legal é isso, conhecer, né, essas portas que a fotografia abre, né? Com certeza. Bacana, bacana. Que você está ensinando esses mais de 20 anos aí de fotografia. Incrível, cara. Parabéns. Você dá um ânimo pra gente que está mais iniciante, tipo eu tô há 8 anos. Posso devolver os parabéns, cara. A fotografia é mais ou menos que a gente fala de relacionamentos hoje. Você vê umas pessoas que mal casaram estão separando. Isso é verdade. E fotografia é a mesma coisa. Tem um pessoal que mal começou e já está desistindo. Porque não é um mercado fácil, não é simples viver disso. Então, persistir esse tempo todo, você também merece os parabéns. Querer ensinar para os outros, também merece os parabéns, cara, porque essa vontade, tanto de persistir quanto de passar adiante, isso é raro. E eu acho que é muito importante. Bacana. Também foi mais ou menos esse negócio de ensinar, no meu caso. Assim, o pessoal foi pedindo e foi indo. Não sei se foi o teu caso. Mais ou menos isso. Foi também? Mais ou menos isso. Comecei porque trabalhava e alguém perguntava, ok, vamos montar um workshop, e foi. Surgiu. Então, tem 20 e poucos anos de carreira e tem uns 17 anos de ensino. Porra. Show. Bacana. Daqui a pouco é a maioridade de ensino, de fotografia. Já pode dirigir. Já. Por aí, já pode tirar a carta. Então, Armando, me fala aí, você usa alguma iluminação artificial? Ou você usa mais a luz do ambiente, a luz natural? Como é que você faz aí para os seus trabalhos? Qual é a iluminação que você trabalha? Olha, varia um pouco. Vamos pensar assim para cada área, né? Então, lógico, a área de publicidade é uma área de construção de luz, partindo do zero em estúdio. Então, tudo que se faz é iluminado em estúdio. A área de shows não, de jeito nenhum. Você nem pode entrar num show com flash, não existe. Né? Porque o pessoal confunde. Pois é. E você tem uma iluminação que foi toda desenhada lá. E aí eu trago um pouco esse raciocínio para a fotografia de arquitetura, de ambientes. Um arquiteto trabalhou e construiu um ambiente para a pessoa ter gosto de estar lá dentro. Então ele já planejou, a gente não pode destruir isso. Então eu ajusto as coisas porque é a realidade da fotografia. Então às vezes o arquiteto planejou algo e isso deixou um primeiro plano com uma certa sombra que eu queira evitar ou algo assim. Então eu complemento a luz do ambiente para adaptá-la para a fotografia. Mas você complementa como? E aí geralmente é flash. Flash. Né? Geralmente é flash. Então o que acontece é eu tenho um pedaço de teto que está um pouco mais escuro que outro, ou eu tenho uma mesa que eu quero dar destaque e vou colocar uma luz lateral como se houvesse uma janela ali que não existe na prática. Você não desconfigura. Eu não desconfiguro o ambiente, mas eu torno ele mais atrativo do ponto de vista do fotógrafo, porque o arquiteto fez isso do ponto de vista de quem vai frequentar o ambiente, e eu vou pôr do ponto de vista de quem vai ver a foto e vai ficar com vontade de ir para lá. Então, existe uma complementação, mas você não pode fazer com que a luz se inverta ou crie outra cor. Então, se foi projetado um ambiente que é mais amarelado, eu vou trabalhar um filtro no flash para manter esse amarelado, não vou acabar com ele. Então, assim, eu uso muito flash, o flash dedicado, né? Geralmente disparado por rádio, e complemento uma luz de ambiente. Então, é uma espécie de preenchimento, mas um preenchimento com um pouco de detalhe ali, de direção, de luz e tal, para criar uma atmosfera, sem destruir a atmosfera que alguém já planejou ali dentro. Adaptar a luz. Então eu uso muito a iluminação em fotografia de arquitetura. Até a gente tem um problema muito constante em arquitetura, que é você tem a janela, você tem a paisagem do lado de fora, a iluminação é completamente diferente do exterior que está debaixo de sol do interior, então você precisa criar volume de iluminação lá dentro para as coisas se equilibrarem, sem que pareça que você iluminou. Então você tem que criar a luz e ela não pode aparecer. Ou fazer um HDR, né? Mas aí vai O ponto do HDR é aquela história assim, havendo prazo, ok, vamos iluminar, porque o resultado vai sair melhor. Não havendo prazo, está na correria, tá bom, o HDR ele pode é um bem bolado que ajuda, mas podendo evitar. E também tem outras técnicas de fusão de imagem mesmo, com recortes e tal, que aí eu prefiro um pouco do que o HDR. Eu prefiro recortar uma janela e mesclá-la do que o Photoshop lá fazer sozinho, porque ele deixa umas manchinhas, umas coisinhas que eu prefiro evitar. Mas dá pra fazer, Isso é bacana, isso aí você deu várias ideias e o pessoal vê, né, que dá pra usar o flash em várias situações. Mas tem isso, né? O pessoal acha que toda hora tem que usar o flash, mas muitas vezes você tem que pensar. No show, por exemplo, já tem uma luz. Na arquitetura, você já tem a luz do cara.
Não precisa ficar recriando a roda do... E mesmo em lugares... Na arquitetura, às vezes, vai numa cafeteria à noite, se tem uma paisagem bonita, noturna, pela janela entrando, se tem aquela luz meio dourada do ambiente, às vezes você tem que ter aquela sabedoria de quando você não tem que meter o dedo na história. Quando né? tem que deixar, né? Exatamente. Tá bonito do jeito que tá, então deixa eu só captar essa beleza. E às vezes você tem que construir um pouco, acho que é variável. Até porque a câmera não pega como a gente vê, né? Também tem isso. Então, ó, deixar o natural, adaptar para ficar natural, né? Perfeito. Exatamente. Então, Armando, dá uma dica aí pro pessoal que tá querendo entrar na fotografia, ou já tá na fotografia também, nessas áreas que você atua. Dá uma dica aí para eles, o que você acha interessante de fazerem para dar um passo para frente? Eu acho que poderia separar em 3 dicas rápidas, que seriam assim. A primeira, não acredita que a sua câmera vai resolver os seus problemas, porque ela resolve alguns, mas não todos. Então, entenda que o teu equipamento é uma parte do trabalho, mas não é o todo. Então, preocupe-se menos com a câmera que você está usando e mais com as lentes, mais com os flashes, porque isso é mais importante no trabalho do que o corpo da câmera. Então, preocupe-se um pouco menos com o equipamento e um pouco mais com o conjunto da obra. A outra coisa é estuda. Estuda mesmo, porque não é um trabalho de curto prazo, a gente não colhe resultados de curto prazo. Às vezes a pessoa acha que começou a fotografia e semana que vem tem cliente. Não é E assim, são anos de uma construção de carreira. Não existe o curto prazo. Essa seria a terceira dica, não existe curto prazo, então nem vai esperando curto prazo porque não vai ter. Então, de alguma forma, estuda de verdade. Entende luz de verdade. Vai estudar o que fizeram na pintura, estuda a história da arte para saber o que fizeram antes de você. Entende em que mundo você está partindo do ponto de vista histórico, estuda de verdade, porque aí quando o cliente te pede um negócio, você sabe. Porque a coisa mais terrível que acho que pode acontecer para um fotógrafo é o cliente pedir alguma coisa e ele não saber resolver esse problema. A gente está aí para resolver o problema do cliente, é só para isso que a gente existe. O cliente tem um problema, ele quer vender mais um produto, ele quer fazer mais sucesso de alguma forma, e se a gente não puder resolver esse problema, a gente não cumpre a nossa função. Então eu acho que o principal é estudar. Quanto mais a gente estuda, mais preparado a gente fica. E quanto mais preparado, mais a gente resolve o problema dos outros, consequentemente, mais sucesso comercial a gente vai fazer. Perfeito. Maravilhoso, cara. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um prazer enorme. A gente já se conhece há tanto tempo virtualmente, hoje o papo aqui, juntamos. Sensacional. Meio improvisado aqui na cafeteria e tal, no Ibirapuera, mas resolveu. O que importa é o conteúdo, né? Lógico. Muito bom, gente. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal do Armando também. Eu já citei ele em alguns vídeos meus. E lá tem um monte de conteúdo bacana, né? E é isso. Curtam os vídeos e vambora.